Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos falar sobre a saúde e a beleza dos nossos cabelos. Agora nessa época do ano, no inverno, né, a gente acaba sofrendo um pouquinho mais em relação a isso, aos cuidados, o que a gente tem que fazer, entender, conhecer deles para ter realmente deixar eles sempre num estado bom. E para isso a minha convidada de hoje especial é a Caroline Cabral. Bem-vinda. Obrigada, Zigrid. Ela é especialista nesse tema, terapeuta capilar. Caroline, bem-vinda. E te peço já para falar para a gente como é que começou com você esse interesse, essa vontade de trabalhar com o cabelo, com a saúde. Porque a terapia capilar, né, ela trabalha basicamente com isso. Eu acho que é com a beleza e com a saúde, né, do fio. Sim. Boa tarde a todos. Eu trabalho há algum tempo já num estúdio de beleza, né, que tem visagista, cabeleireiros, só que até então eu fazia a função de recepção, a parte administrativa do estúdio, e eu queria algo a mais do que só aquela função. Só que como eu não tenho afinidade com as tesouras, não tenho, eu acho que, e faltava, porque é uma grande preocupação do nosso espaço, que além do embelezamento, que é o que as pessoas procuram, né? Que é o que normalmente geralmente as pessoas buscam, mas a busca, às vezes a busca insana pelo embelezamento, ela causa alguns danos à saúde de couro cabeludo e fios. Então a gente precisava no nosso espaço uma pessoa que pudesse fazer essa parte, e eu resolvi encarar e estou fazendo isso, fiz o curso de terapia capilar e aí agora eu estou atuando nessa área justamente para isso. E assim, te surpreendeu o que você viu no curso em relação aos cases? Porque eu acredito que deve ter muita situação assim, né, que às vezes surpreende, tem que ver para que, de repente, quando pegar uma situação dessa, né? Existem muitos problemas decorrentes, por exemplo, de talvez técnicas mal aplicadas. Existem problemas de técnicas mal aplicadas e existem problemas assim de coisas muito simples que em tese a gente deveria saber fazer desde sempre, como a higiene correta do cabelo, do couro cabeludo, alguns procedimentos como amarrar o cabelo com muita atenção. Isso tudo eu achei que não tinha muita influência, que precisava de muito mais para que problemas pudessem surgir, né? Para que as displasias pudessem acontecer. E não assim, hábitos, às vezes maus hábitos no dia a dia, que às vezes nem está lá no salão de beleza onde a gente frequenta, esses mesmos já interferem na saúde do cabelo. Aproveitando, até vou te esclarecer. Eu sou de uma época, inclusive eu tenho esse costume de fazer isso, de sempre usar, por exemplo, fazer 2 lavagens com shampoo. E eu gosto de fazer isso, que a gente acaba se acostumando, porque na época eu aprendi dessa forma. Hoje em dia ainda é assim, o ideal é essas 2 lavagens com shampoo ou não, já mudou isso? Na verdade, isso depende da quantidade de sujeira que pode estar acumulada ali, né? Em determinadas situações, uma mão de shampoo já resolve, outras necessitam das 2 e até 3 mãos de shampoo, se for o caso. Nossa. Porque não é a quantidade de vezes, mas sim a potência de limpeza. Entendi, às vezes até o produto, né? Isso, exatamente. Produtos que... E também não tem a ver com a quantidade de espuma produzida, né? É com a eficiência mesmo da limpeza. Ela tem que ser uma limpeza o suficiente para tirar a sujeira, sem também agredir a parte de nutriente, sem tirar demais também alguma coisa que precisa ficar por ali. Entendi. Uma outra coisa assim que hoje também é muito comum, né? Os homens, eles estão buscando muito, eu vejo assim, os homens são muito cuidadosos hoje, eu acho que mais até do que antigamente. A gente vê isso em relação às barbearias, né? Que, nossa, como cresceu a quantidade de barbearias, né? Então tem esse cuidado com a barba, então aí acaba também, né, levando para o cabelo. Uma dúvida que sempre surge a respeito de pessoas que têm pouco cabelo. Qual que é o momento ideal da pessoa raspar o cabelo e se isso ela teria que se preparar, por exemplo, como é a pele, teria que se preparar em relação a produtos, de fazer antes sabe? Não, eu tenho que modificar a minha forma de cuidar, porque aí já não é mais do cabelo, né? Na verdade, assim, como é pele, né? O couro cabeludo é pele. Quais são os cuidados que tem que se tomar? Se conseguir fazer a parte de raspar aliada a um produto que diminua um pouco a abrasividade, ali, no caso de usar a Gillette, né? Porque quando a gente raspa parte da pele,
a gente pode só raspar aquela camada superficial que ela vai se renovando, como se a gente agredir um pouco mais, a gente pode raspar além do necessário, né? Do saudável. E machucar. E acabar machucando. E qualquer machucado pode gerar uma infecção, pode gerar pode gerar problemas maiores. Então, se conseguir usar um produto para diminuir um pouquinho a abrasividade ali da Gillette, ou uma Gillette de melhor qualidade, ou uma máquina, que for o caso, mas alguma coisa assim que não agrida a pele em si, é sempre melhor. E assim, no caso da máquina, ela seria mais indicada do que a Gillette? Depende muito mais do cuidado da pessoa que vai fazer. Da prática. né? Porque muitos acabam fazendo sozinhos, mesmo não sendo barbeiros ou cabeleireiros e tal. Depende muito mais do cuidado, da habilidade do que um instrumento. Tem gente que se adapta melhor à Gillette do que a máquina e o vice-versa também, né? Então, depende muito mais disso. E assim, em relação ao passar, por exemplo, pomada, passar cremes, leave-in, né? Aqueles produtos que a gente passa no cabelo pós-lavagem, pós-secagem. É que nem, por exemplo, em relação à pele oleosa, pele seca, pele mista, também tem esse cuidado? Existem produtos específicos para cada tipo de cabelo, né? Hoje em dia tem uma gama grande de, por exemplo, produtos para cabelo cacheado. Né, para memorizar cacho, para incentivar a formação de cacho e tal. Só que o único cuidado que se tem que ter com esse tipo de produto, pode ser usado, claro, tá aí no mercado uma gama de opções, mas o único cuidado que tem que se ter com esse tipo de produto é com a quantidade para não gerar acúmulos, principalmente na raiz do cabelo. Né? Quando a gente coloca uma quantidade muito excessiva no couro cabeludo, a gente pode começar a criar um acúmulo de produtos que pode intoxicar o couro cabeludo. E aí, onde tem os folículos de nascimento dos cabelos, um folículo intoxicado, ele pode não gerar mais um cabelo tão saudável assim. Por isso que geralmente é do meio, né? Isso, sempre fio, né? Sim. Esses produtos, eles devem ser no fio. E algo que daí é mais, né, é meu, eu não estou tirando essa informação agora de algo científico, mas eu sempre tendo a gostar de cabelo com cara de cabelo. Então, por isso que eu não gosto de produtos em excesso, para não parecer, por exemplo, que eu acabei de tomar um banho, eu acabei de lavar meu cabelo, arrumei, finalizei meu cabelo e parece que eu saio na rua com ele sujo. Né? Pelo excesso de produto. Eu coloquei tantos produtos ali que ele pode parecer um pouco mais oleoso, pode parecer... Né? E às vezes não é o cabelo, é só excesso de produto mesmo no cabelo. E isso é interessante, porque assim, quanto mais é natural, quanto mais seco o fio, até para proteger, sabe? Porque o fio seco, né, ele é com aquela cutícula aberta, então aí a tendência é colocar, que às vezes num primeiro momento ok, fica legal, mas já no segundo já realmente pode pesar, pode ficar com esse aspecto. Ele perde um pouco da naturalidade dele, né? Sim. E é engraçado que eu estava vendo um filme ontem, e ele é um filme parte do filme era de época, na década de 60 e parte atual. É um filme lançamento até, inclusive. E os cabelos com muito laquê. E eu estava comentando que eu cheguei a pegar um pouco, não da década de 60, é claro, mas na década de 80 era comum você ir no salão de beleza e fazer um penteado, e era sempre os cabelos muito, né, volumosos, daí fazia parte, e muito laquê. Eu me lembro que o laquê era algo que, nossa, ainda colocava glitter, não sei se chegasse a ver. Daquele que se balançasse um pouco a cabeça, ele vinha junto feito um capacete. Assim, sim, e como que isso, né, o cabelo, ele acompanha muito essa questão de tendências e cada década tem muito disso, né, de trás e vai. E eu acho muito legal isso, essas informações que vêm junto e que a gente olha uma foto do passado e diz, nossa, nada a ver, né? Mas que fazia sentido naquela época. Sim, muito sentido. Hoje, o que a gente observa, a tendência atual, é a busca pelo natural. Né? Existem muitas mulheres, e até homens, né? Deixando alguns procedimentos que começaram a fazer, e existem muitos em busca do natural, tanto que tem as famosas transições capilares. Sim, eu já ia te perguntar isso, né? Que também está bem alta a transição. As famosas transições capilares. Que eu estou passando por período, uma, né? Eu, inclusive, estou passando por uma no momento. Eu fiz alisamento no meu cabelo durante 18 anos.
E aí, ano passado, eu resolvi que eu não ia fazer mais, mas ao invés de transição, eu resolvi que eu ia me jogar do penhasco de uma vez só, né? Eu cortei todo o cabelo Toda a alisado transição. e agora ele está crescendo e a gente vai ver até onde que ele vai. E assim, Caroline, tem uma fase de adaptação, porque, por exemplo, ok, você tirou toda aquela parte que tinha esse alisamento, então todo o cabelo está nascendo, é um cabelo novo. Mas existe alguma memória em relação à química durante muitos anos? Não, o cabelo Não. ele é novo. Ele é novo porque esse tipo de procedimento ele não é colocado dentro do folículo, certo? Entendi. Ele é Bem de fio, superficial. ele é fio, né? Tanto é que se ele for feito, não estou dizendo aqui que eu sou contra qualquer procedimento, né? Porque não é essa a ideia. A ideia é buscar saúde, né? Um maior poder de saúde dentro de qualquer procedimento. Então, todo esse tipo de procedimento ele é feito no fio. Então, cortou aquilo ali, o fio que nasce novo ele vai nascer de forma natural. As mudanças que podem ter acontecido, por exemplo, quando eu era criança, meu cabelo era mais cacheado e agora ele não nasceu tão cacheado, isso aí é meu, não é de procedimento, né? A partir do momento que eu tirei todo aquele que eu mexi quimicamente. E tem também a questão dos cabelos brancos, né? Que tem pessoas, eu vejo assim, tem muitas pessoas que deixam para fazer essa transição depois de uma certa idade que já tem bastante cabelo branco. Então, que também a estrutura do fio é outra, né? Sim, sim, porque o cabelo branco ele já perdeu pigmentação, né? Às vezes o folículo ali, em determinados estágios da vida, a direção de crescimento, ele às vezes muda alguma coisa com processos de quimioterapia, tem algumas coisas que podem acontecer na vida da pessoa e a própria estrutura do cabelo, do nascimento do cabelo mudar. Né? E aí, isso tudo acontece de dentro para fora, não é algo de ação externa, né? Sim, e dentro desse pensamento, de dentro para fora, também a alimentação influencia muito, né? A qualidade dos nutrientes. Alimentação, atividade física, qualidade de sono, porque muitas coisas elas provocam, por exemplo, queda de cabelo, né? Como estresse, né? Estresse pós-traumático. Toda a vida da pessoa, na verdade, ela toda influencia no corpo todo. Sim. E o cabelo, né? E o crescimento do cabelo é uma delas. Então, assim, tudo que se faz durante o dia a dia pode influenciar. E teve uma época agora que eu percebi muita queda, né? Eu acho que lá no salão vocês devem ter ouvido também muito, né? A gente reclamando de excesso de queda de cabelo, mas que também já passou. Foi bem uma época, 2 meses atrás, e agora já não está mais. O que tem nesse período, né? De 2 meses e tal, nessa faixa aqui? Outono, né? Tem a musiquinha lá do outono, as folhas caem e o cabelo também cai, tem relação, o período do ano, a estação climática. Tem a questão que a gente dá uma aumentadinha na temperatura do chuveiro para lavar o cabelo, né? Que não deveria. A gente não precisa tomar banho de água gelada, mas também não deveria lavar com água muito quente, porque isso é prejudicial sim para o cabelo, provoca a queda do cabelo, né? Então, e tem a fase do mundo agora, que é o pós-Covid. Também muito estresse, né? O Covid, ele trouxe ansiedade. Né? Com a questão do home office, com toda a mudança de rotina das pessoas, todo o estresse que gerou, né? E não só estresse, mas medo de perder familiares, toda essa situação. Ou até mesmo perdendo, né? Ou perdendo, né? Acontecendo, que daí sim, aí a situação mais no caso extremo, de estresse mais extremo, mas quem teve Covid também, uma das sequelas recorrentes que a gente tem visto lá no salão é que pessoas que tiveram Covid, independente de terem se recuperado de forma rápida ou não, uma das sequelas bem recorrentes é a queda intensa dos fios. Esses fios vão voltar, vão nascer, mas durante 3 meses, mais ou menos, quando a pessoa tem uma queda de cabelo provocada por uma situação mais intensa, durante 3 meses ela vai perceber um aumento de queda de cabelo. Né? Então, assim, e isso tem acontecido muito, e o Covid, né? Infelizmente, essa é uma causa... E tem esse fator emocional também, né? Que as pessoas ficam, e agora? Quando pensa que já está saindo, aí vem outro que está chegando, aí volta novamente aquela ansiedade, né? Então, a gente pensa, não, agora chegou a vacina, acabou, vai melhorar. Então, eu acho que toda essa ansiedade associada ao que pode vir ou não, né, as perdas, porque todos em maior ou menor grau tiveram alguma perda, né? Sim.
isso tudo acaba abalando o emocional. E o emocional ele é muito determinante em relação à nossa qualidade de vida, a qualidade de tudo, né? Porque aí reflete o cabelo, a pele, o corpo, tudo reflete, né? Como a gente está. Internamente, o externo ele acaba sendo manifestado ali. Caroline, fala pra gente em relação àquilo, voltando àquela pergunta da pessoa que está com pouco cabelo e está em dúvida se corta, raspa. O uso de prótese. Tá. Existe um cuidado, a pessoa está em dúvida, por exemplo, você vai colocar prótese, vai raspar ou você vai deixar do jeito que está. Ou até mesmo fazer o implante. Dessas 3 alternativas, do implante, da prótese ou de raspar, eu acredito que o raspar seria o mais fácil, vamos dizer assim, né, em termos de manutenção e cuidado. É o mais natural. Isso. Em relação ao implante, eu acredito que seja um custo bem elevado, talvez seja um dos maiores, né? Sim, sim. Do implante, entre as opções, é o maior. Deve ser também dolorido ou não? É um processo bastante doloroso, porque o implante é como se a gente fosse fazer uma plantação, certo? O implante é retirado da própria pessoa, né? Então, normalmente, quando faz implante, é retirado fios dessa área aqui, que a gente chama de área doadora, é onde a pessoa tem a parte mais saudável. Tem anestesia. Da parte mais saudável. Eu não posso falar muito a respeito da cirurgia do implante, porque sim, é uma cirurgia mesmo. Né, não é da minha área, porque é um médico que faz, é um tricologista. Né? Então, mas sim, é como se fosse uma plantação, pega ali a parte inteirinha ali do folículo, com o fio nascendo, implanta em outra região da cabeça, e para que o implante funcione, aquilo ali acaba causando uma inflamação que é proposital, ela é controlada. É incrível a tecnologia, ela é controlada, né? Não é? Mas sim, é um processo doloroso, é um processo, né, que não é... Hoje eu fui lá como uma prótese de silicone, por exemplo, eu fui na clínica, ou implante dentário. Ou implante dentário, tem a recuperação e daqui a uma semana eu já estou mais ou menos... Não, ele é um processo um pouco mais longo, assim, de cicatrização até que aqueles fios pareçam fios normais. E eles crescem normalmente? Sim, eles crescem, depois de todo esse processo de cicatrização, eles crescem. Mas, dependendo da causa, né? E não estou aqui contra o implante, nem tenho, né? Não tenho a pretensão disso, mas dependendo da causa, já da primeira perda da pessoa, e se isso não for sanado, esse implante ele também pode vir a se perder depois de um tempo, né? Então, é multifatorial, né? Sim, sim. Como quase que todo tratamento médico, né? Então, é uma decisão que tem que ser assim, bem pensada, bem avaliada, com um bom profissional, porque realmente é algo que não existe uma garantia de 100% de que aquilo vai durar o resto da vida, né? Tem caso alopécia, no caso de mulheres, por exemplo, que já seria diferente. Às vezes são falhas, né, que tem no cabelo. Também é indicado fazer esse tipo de procedimento ou é diferente? Aí tudo depende do médico mesmo. Aí tem que passar por uma avaliação médica para ver se realmente a paciente tem, né, tem indicação para fazer, para ver os pós, os contras. Porque também, como eu conheço alguns casos assim de pessoas que têm essa condição, e eu sei o quanto que isso afeta socialmente, porque a pessoa ela usa, por exemplo, peruca. Então, tem toda uma limitação. Às vezes, a pessoa ela deixa até de sair mais em função disso. Então, assim, é algo que acaba, no caso feminino, tá? Específico, eu estou falando pontual, afetando socialmente. A gente tem lá no estúdio tratando com terapia capilar, uma moça que ela tem alopécia, né? E em alguns casos, dependendo do grau, inclusive eu tenho acompanhado a família, porque ela tem 2 filhas, então eu tenho 3 estágios, e o delas é genética, então eu tenho 3 estágios. Genético? E eu tenho acompanhado, a mãe já está mais avançada, ela é bem resolvida com a situação, mas ainda assim ela aceitou, está ali justamente para a gente acompanhar a questão das filhas e dependendo do estágio a gente consegue, só com a terapia,
bloquear a queda. Ah, que legal. Amenizar bastante a queda, né? E em alguns casos a gente consegue até reverter um pouco do quadro, né? Dependendo de como está ali, o que a gente ainda tem para trabalhar, a gente consegue reverter um pouco do quadro ou pelo menos sanar, cessar a queda para que não avance, né? Para que não crie espaços muito grandes de falhas. Bem interessante. Em relação, vamos falar agora de beleza, né? Beleza do fio. Porque, basicamente, quando você vai no salão, o cabelo sai maravilhoso, depois você passa um tempo ou vai fazer em casa e não fica tão bonito daquele jeito. Tem alguma explicação? Efeito Cinderela? Tem a questão que as pessoas que estão lá naquele espaço, no estúdio, São profissionais. são profissionais, passaram um tempo trabalhando e conhecendo, desenvolvendo técnicas, né, para que o resultado que eles alcançam lá seja diferente do que o que a gente consegue em casa, porque afinal, se a gente conseguisse em casa, eles não teriam Sim. o trabalho deles, né? Não precisaríamos deles lá. Mas existem produtos também que são específicos de uso de salão, né? Que aí potencializa aquele resultado. Que potencializa, né? Fora as mãos dos profissionais, existem produtos que são específicos de salão. Não é que eles sejam porções mágicas, mas é porque eles realmente são de uso controlado, né? Porque se todo mundo em casa soubesse usar na quantidade certa, da forma correta, se todo mundo aprendesse isso, seria uma situação. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que às vezes as pessoas saem um pouco do controle. Não, e sabe por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas dizem, eu recebo muitas perguntas no meu canal, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, a respeito de perder a timidez para falar com a câmera. Se muita gente que tem muita trava, muita vergonha, e um dos motivos que elas trazem é a questão da imagem. Então falam, meu cabelo nunca tá bom, só quando eu vou no salão. Aí o que eu falo? Eu digo, não, mas não é todo dia que também meu cabelo está bom, quando eu acordo ele não está bom, quando eu lavo ele não está bom, só que eu escovo, eu tenho um trabalhinho para que ele fique menos pior, vamos dizer assim, um pouquinho melhor. Aí é por isso que eu estou te falando isso, entendeu? Porque às vezes eu vejo que a pessoa, isso é algo que limita ela, de repente estar falando do trabalho dela, sabe? Está se expondo mais, tem às vezes um conteúdo interessante, tem um trabalho legal, mas tem esses bloqueios que são associados à imagem. Então é até aquilo de dica, né, em casa. Mas eu não tenho como ir no salão, por exemplo, todo dia para estar ajeitando o cabelo. Mas tem muito a ver também com a questão da persistência, né? Sim. Porque, né, o que era comum? Quando eu tinha o cabelo um pouco maior e que eu queria escovar, eu não tinha a mesma paciência que um profissional tem. Então, talvez se eu tivesse a mesma paciência, ou as pessoas que estão em casa tiverem a mesma paciência de ir lá, pegar a escova... E por isso fazia essa progressiva, né? E por isso eu fazia, porque me facilitava muito a vida. Sim. Né? Não que eu não soubesse fazer a escova lá antes, mas eu não tinha paciência. Então, às vezes, a gente... É só isso que falta. Né? A gente dispor um pouquinho mais de dedicação, de paciência. É isso que eu falo, eu digo, gente, não cai do céu. Não. É uma coisa que dá trabalho? É uma coisa que dá trabalho, mas o que você prefere, né? Deixar de fazer em função de ter a limitação ou ter o trabalho, vai dar um pouquinho mais, vai levar um pouquinho mais de tempo, vai ser um pouquinho mais chato, talvez. É algo que você secaria, talvez, em 10 minutos, você vai secar em 30, 40 minutos, vai ter que separar de mechinha por mechinha, fazer. Talvez não fique nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez do jeito que você espera que fique, mas um momento. Sim. E tem também a questão de buscar conhecer a sua melhor imagem. Sim. Né? Tem a ver mais do que eu, né? Mais do que eu, tu consegue falar sobre isso, porque durante o tempo que eu busquei a progressiva, porque era muito mais fácil isso e aquilo, né? Talvez não era eu que eu estava vendo no espelho, mas era a minha praticidade, a minha facilidade que eu estava encontrando ali, né? Quando eu decidi que eu não ia mais usar a progressiva, porque, inclusive, não por culpa dos lugares, provavelmente, onde eu fiz, mas por uma questão química, por uma questão... Até de saúde mesmo. O meu cabelo, ele estava afinando, eu estava perdendo fios. Porque não é aqui. só o fio, né, Carolina? Não é só o fio. E eu estava perdendo fios na região frontal, porque era algo que me incomodava muito, esse
cacheada. As cacheadas, quando elas se incomodam com o crespo, a primeira área que elas se incomodam é aqui. Da franja. É aqui, é bem aqui onde eles não sossegam nunca, né? Então eu pedia mesmo que forçasse ali a prancha, e aí essa região, o fio estava afinando, eu estava meio com entradas aqui. Então, assim, quando eu decidi que eu não queria mais, eu não queria aquela parte que não era saudável. E aí, quando ele veio agora, que ele veio, né, do jeito que ele quis. Ontem uma criança me olhou e disse assim, por que teu cabelo tá bagunçado? Porque é meu charme. Eu fui pro chão, né? Porque criança não mente, né? Eu disse, não, ele tá bagunçado porque ele tem vida própria, ele quer ser assim. E eu vou deixar ele, né? Claro que eu vou tentar ajustar, mas eu vou deixar ele crescer do jeito que ele quiser. Então, eu acho que tem a ver com isso também, para essas pessoas que ainda não... que elas têm um pouco de medo. Necessidade de controle, às vezes, né? Tem essa falta da coragem de se expor no vídeo. Eu sou uma pessoa que eu não é algo que eu gosto, que eu faço no dia a dia. Eu sempre sou mais de trás das câmeras do que da frente. Né? E é tudo questão de costume, né? De costume de aceitar. Necessidade, às vezes. Isso, tipo assim, de se perceber, sabe? Tipo, se perceber que... Vou fazer, eu não vou fazer. De se perceber que você não é o seu cabelo ou o seu... Exatamente. Você é o seu eu sempre conteúdo. Falo isso. Né? Você é o seu conteúdo, você é o que você tem a contribuir para o mundo. Né? E assim, dentro dessa compreensão, a gente sempre vai buscar fazer o melhor. Mas... isso não significa dizer que nós sempre vamos estar da melhor forma. A gente vai, dentro da nossa capacidade naquele momento, vai procurar fazer o melhor. Por que é importante isso? Porque isso também afeta a nossa autoconfiança, isso afeta na hora de falar, com certeza isso influencia, mas não tem que limitar. Influencia positivamente? Com certeza, não tem que limitar. Então, no dia que acontece uma coisa... não vou fazer por causa disso. Não, eu vou fazer apesar, independente de. Exatamente. Essa compreensão, a gente é muito mais do que a nossa imagem. Nós somos quem nós somos de verdade. Agora sim, a forma como nós nos comunicamos, isso tudo faz parte de quem nós somos. E é muito importante a gente ter, né, esse entendimento, porque a gente sempre consegue melhorar. Não na busca da perfeição, de um padrão inatingível, porque isso daí, na verdade, não sustenta quem nós somos. Mas sempre buscar melhorar dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer comunicar. É porque a gente é muito mais um conjunto da obra do que um cabelo, ou uma maquiagem, ou algo específico da característica, né? O que a gente pode mostrar é o conjunto todo, né? Exatamente. E sempre tem uma forma melhor de comunicar isso. Caroline já está terminando a nossa entrevista. Deixa um recado para quem está te vendo. Ela tem um Instagram, pessoal, Caroline Terapia, né? Caroline Cabral, Terapia Capilar. Isso, então também está começando a colocar bastante conteúdo falando a respeito desse tema. Se vocês tiverem dúvida, manda pergunta para ela, mandar, que ela vai responder. Deixa um recadinho para o pessoal que está te assistindo. Eu só queria dizer que o grande importante de tudo é a gente buscar o equilíbrio e a saúde dentro de tudo que a gente faz, independente da busca pela imagem ou da busca pelo conhecimento, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, é isso. É a palavra do momento, assim, para mim. Quando eu busquei a questão do curso de terapia capilar para trabalhar dentro do nosso estúdio, que até então já se preocupava com a saúde, mas ainda faltava um pouquinho de conhecimento em relação a isso, né? Foi isso, para a gente buscar equilíbrio dentro de tudo que a gente fizesse lá dentro. Perfeito. E esse bem-estar, ele acaba afetando a nossa imagem, né? E eu digo assim, sempre a gente tem que buscar, cada dia aprender um pouquinho mais, sempre tem algo a melhorar, né? E eu acho muito interessante, sim, essa área. Eu acho que a gente tem que aprender bastante coisa ainda, né? Sobre esses cuidados com a nossa pele, com o nosso cabelo, porque isso também faz parte de nós. É isso aí. Obrigada. Muito obrigada a você. Semana que vem voltamos com o nosso programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Um beijo.